Olá, minha gente, tudo bom? Eu sou Glócia Larena e esse é o meu canal A Empolgada, onde eu falo sobre coisas que eu acho legais, interessantes, boas, importantes, divertidas, mas, contudo, todavia, entretanto, sobre coisas que me irritam e que tocam num lugar de profunda indignação. Na verdade, eu quero levantar questões. Eu acho que são questões que todo mundo deveria refletir sobre elas. E quero indicar uma autora para vocês fazerem as buscas de vocês para tentarem chegar a conclusões dessas questões. Tudo começa com um documentário lançado na Netflix por esses dias, agora em novembro de 2025, se chama Caso Eloá, recém ao vivo. É um documentário de uns 90 minutos que retoma o caso do sequestro de Eloá, de 15 anos, pelo seu ex-namorado Lindenberg, com mais de 22. Ela namorava com ele desde os 12. Foi um relacionamento, não pode falar de relacionamento de uma menina de 12 com um cara de 19, porque a priori não é uma diferença tão grande quando a gente tem mais repertório de vida. Mas quando é uma menina de 12 com um cara de 19, tem uma diferença de repertório aí, não tem? Repertório é poder. E aí ela namorou com ele por 3 anos, dos 12 aos 15. Em setembro de 2008 tinha terminado com ele. E aí em outubro de 2008 ela estava em casa com 2 colegas de escola e uma grande amiga dela de escola, mais uma grande amiga chamada Nayara, fazendo um trabalho da escola. Lindenberg chegou no apartamento dela e sequestrou todo mundo. Foi um sequestro de 7 dias, quase 7 dias, né? São 5 dias e um pouquinho. Lindenberg soltou os 2 rapazes primeiro, depois soltou Nayara, amiga dela. Depois Nayara voltou, com o aval da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com o aval de todos. Nayara voltou para o apartamento onde o Lindenberg fazia sua ex-namorada refém, né? Com arma de fogo, com maus tratos físicos, emocionais, verbais, enfim, com maus tratos, enfim. E depois de um discurso desconexo dele, um anjinho, um demoninho falando, a PM explode a porta do apartamento e entra. E veja, pelo que a perícia diz, ele atirou depois que a PM entrou daquele jeito. Nayara saiu machucada, levou um tiro no rosto. Eloá chegou a ser socorrida, mas não sobreviveu. Ela tinha 15 anos, repetindo a idade. Lindenberg tá preso, tá em Tremembé. Tá bem. Na série Tremembé, inclusive, ele aparece rapidamente. Ele tá preso, né? 39 anos. Pelo cárcere privado, por tudo, enfim. O que fica muito claro no documentário é que, assim, a polícia tinha snipers com opções de tiro. A polícia poderia, eu acho, né? Não sei da viabilidade, mas acho que, dado o contexto, colocar alguma coisa para, sei lá, qualquer substância que para eles dormirem e entrarem e tirarem lá, porque mandavam comida. O que também fica claro no documentário é que a preocupação, e é dito várias vezes no documentário, por várias pessoas responsáveis por aquela negociação e responsáveis pela tentativa de resgate da vítima, que era Eloá. E Nayara e os outros 2, mas a maior parte do tempo Eloá, que passou dias sozinha com ele lá e assim, eu não preciso dizer tudo o que aconteceu, né? Faça uma busca rápida no Google. A preocupação de todos era: vamos tirar ele bem. Não vai acontecer nada com Lindenberg. Não é para acontecer nada com Lindenberg. Realmente, não aconteceu nada com Lindenberg, né? Entendo o sofrimento da família. Eu não sou mãe, mas imagino que proibir uma menina de 12 anos, do que quer que seja bastante difícil, né? Se ela quiser namorar, ela vai dar um jeito de namorar.
Então, entendo o dilema da família. Ele se apresentou como um bom rapaz à família, uma pessoa trabalhadora, CLT, direitinho. Entendo. Entendo o drama. Se proibir é ruim, se permitir é ruim, o que fazer, né? É complicado. Talvez a grande questão seja como educar nossas meninas para elas não ficarem aguardando apenas serem escolhidas nessa prateleira do amor e que um cara mais velho na idade de Eloá é visto como: nossa, fui escolhida por um cara mais velho que trabalha, né? O documentário é bom porque mostra trechos do diário de Eloá. É muito sofrido de ver como... Ela tinha 12 anos, minha gente. Aos 12 anos, tudo é muito intenso. Até pelas mudanças hormonais que o corpo da gente está passando. E aos 15, que ela foi ganhando um pouco mais de repertório, é que ela foi vendo como aquele relacionamento era disfuncional e ruim para ela. Né? E como ele fazia chantagens. Como ele a agredia verbal e fisicamente. Enfim, eu tenho algumas perguntas depois do documentário, perguntas sobre aquela situação. Eu acompanhei o caso Eloá. Eu lembro que em 2008, né, eu tinha defendido o mestrado e eu estava estudando para concurso e estava pensando em fazer doutorado. E eu estava estudando, estava fazendo coisas, estava focada. Mas eu lembro que uma coisa que eu sempre fazia era: eu vou para academia, porque eu não posso ficar trancada só estudando. E eu lembro que quando eu ia e voltava, sempre tinha alguém aqui em casa assistindo televisão, ou a televisão estava ligada, e estava lá ainda, e continuava. Dia após dia, noite após noite, noticiário após noticiário. E eu pensava: estão demorando demais. Não vai ser bom para essa moça. Estão demorando demais. O que é que ele está fazendo com ela dentro desse apartamento? E quando houve o desfecho, era bem cedo, foi bem cedo. Eu só soube quando, lá pro Jornal do Meio-Dia, eu lembro que eu pensei: demoraram demais, deveriam ter feito outras coisas. E outra coisa que eu achava estranha era a questão da interferência da mídia entrevistando ele. Ele estava lá com a Eloá num apartamento, armado, maltratando a moça, e a mídia entrevistando ele: ai, você vai soltar, vamos soltar. Vários veículos. Eu sei que todo mundo fala de uma apresentadora específica de programa da tarde, mas não só foi ela, não. Foram vários canais, vários programas, várias emissoras. E eu pensava, né? Por que estão entrevistando ele? Ele é um criminoso. Ele tá cometendo um crime neste momento. Estão falando com ele como se ele fosse uma criança fazendo uma trela para ele se educar. Ele é um cara de mais de 20 anos, ele sabe o que ele está fazendo. Enfim, vamos às minhas perguntas. Depois de ver o documentário, ficaram essas questões que são muito mais sociológicas e não dizem respeito ao documentário, que o documentário é bom, assistam. Por que a preocupação de quase todos os envolvidos foi com o bem-estar de quem estava cometendo o crime, no caso Lindenberg? Por que o Lindenberg foi visto como um moço em estado alterado de consciência, cometendo uma loucurinha, um deslizezinho, um errinho? Por quê? Por quê? Por que deixaram Nayara, com 15 anos, voltar? Por que Nayara, uma menina de 15 anos, certo? Uma adolescente, que já tinha sido liberada pelo Lindenberg, um marmanjo armado, maltratando e ameaçando sua ex-namorada de também 15 anos. Por que a polícia, conselho tutelar? Por que, sei lá, Ministério Público? Por que os órgãos da justiça deixaram Nayara voltar? Se fosse um dos meninos,
a justiça ia deixar voltar ou ia usar o argumento da idade? Por que não usaram o sniper ou colocaram algo na comida que apagasse o criminoso e eles pudessem entrar no apartamento e resgatar Eloá? Por que não foi pensado nisso? Eu sei que isso remete à minha primeira questão, mas por que desde o início se viu Lindenberg como uma pessoa só cometendo uma besteira, uma besteirinha, ama tanto, que tá só querendo convencê-la a voltar de forma mais exagerada e veemente? Por que não fizeram o que tinham que fazer para salvar Eloá? E só se preocuparam com o bem-estar do criminoso? Por que acham romântico crime passional? Por que acham que o que Lindenberg fez era uma prova de amor? Era um desespero? Ama tanto Eloá que não pode viver sem ela, que tá fazendo um negócio desse? Por que acham isso romântico? O que é que tem de romântico uma menina de 15 anos ficar em cárcere privado, com a arma apontada para ela o tempo inteiro, sendo ameaçada e maltratada, psicológica, física, enfim, pelo ex-namorado, e acham que isso é romântico? Por que quando ela disse não, que não queria mais ele, a vontade dela não foi respeitada? Por ele e por todos. Inclusive, fica a dica de outro documentário na Netflix, de Rockstar a Assassino, o caso Cantar. Tem uma discussão mais aprofundada sobre esse crime de paixão avassaladora. Por que a mídia se meteu daquele jeito? Por que deixaram? Por que os órgãos responsáveis deixaram a mídia interferir daquele jeito, dando todo o poder e todo o controle na mão do criminoso? Que tipo de negociação é essa que o poder fica todo na mão do criminoso, inclusive com a mídia entrevistando ele ao vivo em rede nacional? Oi, por quê? Porque quase ninguém se preocupou com a vítima, que é Eloá. No documentário da Netflix, o caso Eloá recém ao vivo, várias autoridades aparecem falando que a preocupação é ele, que ele vai sair de lá bem. E não é falando isso para ele na negociação, não. É entrevista. Dizendo que são 3 crianças. Estão naquele apartamento conversando. Gente, não eram 3 crianças, tá? Nayara tinha 15 anos, Eloá tinha 15, Lindenberg tinha mais de 20, estava armado. E elas não tinham direito de ir e vir. Não são 3 crianças conversando, tá? São 2 moças, quando a Nayara voltou, 2 moças feitas reféns com um cara armado e perigoso, e instável, né? Por que mulheres ainda são vistas como inferiores aos homens? Porque se nós não fôssemos vistas como inferiores aos homens, talvez a coisa tivesse se desenrolado de outro jeito. Afinal, tinham 5 pessoas no primeiro momento naquele apartamento. 2 eram mulheres. Uma não está viva e a outra se feriu no rosto. Os 3 rapazes estão bem. E eu não estou culpabilizando os 2 outros rapazes que foram feitos vítimas do Lindenberg, não. Eu só estou dizendo, fazendo um recorte de gênero, que eu acho muito estranho. O Lindenberg ter soltado os 2 outros rapazes e não ter exigido a volta de nenhum deles, mas ter falado sobre a volta de Nayara, né? E por que mulheres são avaliadas a partir de seus relacionamentos amorosos com homens? Porque Eloá em nenhum momento foi dita como a estudante de 15 anos, sequestrada pelo ex-namorado, mantida em cárcere privado. A gente só falava da ex-namorada, né? Todo mundo, ela é ex-namorada dele. E ele é um bom menino, ele é CLT, ele trabalha, ele é um bom menino. É uma loucurinha. Por que mulheres são vistas como menos importantes do que seus agressores homens? Porque nesse caso é óbvio que foi isso que aconteceu. A preocupação toda, e eu indico novamente, vejam o documentário, era que Lindenberg não se machucasse. Gente, eu não estou falando do negociador conversando com ele. Repito, falo das entrevistas das autoridades envolvidas na negociação, na invasão, naquela tragédia, né? E aí, assim,
eu falo de um lugar de muita indignação como mulher, como ser humano, como pessoa, cidadã, pagante de impostos nessa nossa sociedade brasileira. Eu quero indicar para vocês seguirem uma psicóloga chamada Valesca Zanello no Instagram e entrarem em contato com os livros dela. Sugiro a Prateleira do Amor para começar. Mas leiam os trabalhos, não só essas publicações, mas os trabalhos científicos dela sobre esse recorte de gênero, né? De como nós mulheres ainda somos vistas em relação aos homens com quem lidamos na nossa vida, seja de forma amorosa, seja de forma de relacionamento familiar. E pensem sobre essas perguntas. Esse vídeo aqui é realmente de um lugar de muita indignação, de quem acompanhou em 2008. Eu gosto de true crime, como eu já comentei, mas o caso Eloá é algo que eu não gosto nem de ver, porque eu acho um absurdo o que foi feito. Eu acho que foram perdidas todas as oportunidades para se fazer o resgate de Eloá viva, em busca de não se machucar o agressor, sabe? Por mim, nesse caso, antes ele do que ela. Porque ela estava quieta, na pazinha dela, estudando, fazendo trabalho de escola em casa, na casa dela. Não que se ela estivesse na rua, namorando, ou na casa de um outro namorado, ele tivesse direito. Mas o que a gente sempre escuta, não estava na rua, estava com roupa curta, estava fazendo o que não devia, né? E aí? Qual é o critério, sabe? Qual é o critério para uma mulher ser vista como merecedora até de socorro, de ajuda? Qual é o critério pela sociedade? Enfim, esse vídeo é de um lugar de muita indignação, é mais para suscitar questionamentos mesmo. No mais, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, liguem o sininho e vamos coletivamente pensar sobre essas questões. Eu acho que é importante para que a sociedade brasileira de 2025 seja um pouco diferente da sociedade brasileira de 2008, que foi quando Eloá foi sequestrada e morta, né? Que os espíritos de luz acolham Eloá e a acolheram, e ela está bem. Mas que nós, enquanto sociedade, possamos refletir sobre isso tudo, né? É isso. Muito obrigada, minha gente.